Duran, vamos falar de um caso que tem dado dor de cabeça para o governo federal e tem assustado muitos aposentados e pensionistas, os descontos indevidos dos aposentados. A gente vem mostrando, e você tem feito reportagens especiais, como agiam as entidades e quem são as pessoas impactadas com esses descontos. O presidente do INSS informou que os acordos devem evitar uma enxurrada de ações na justiça. O grande problema é exatamente muitas dos pagamentos se serem transformados depois, ao final do dia, em penduricalhos ou não serem pagos imediatamente. E aí esses aposentados ficarem sem realmente ver esse dinheiro. Pois é, Uribe, porque existe uma limitação agora de reembolso desses valores, que é uma limitação temporal. Você só pode reembolsar, segundo as regras, inclusive adotadas pelo INSS, considerando que esse dinheiro, no final das contas, deve partir das empresas que descontaram indevidamente, os valores que foram recolhidos de março de 2020 até agora. Tudo que veio antes disso não poderia ser devolvido porque já teria prescrito. Mas o presidente do INSS ontem, depois de uma reunião do Conselho da Previdência, falou com jornalistas, a nossa equipe aí de Brasília acompanhou, e ele inclusive disse sobre esses acordos que estão sendo costurados com a ajuda da Advocacia Geral da União. Eles têm feito reuniões diárias para isso. E que o objetivo desses acordos é tentar evitar um mutirão de ações. Vamos ouvir. A Advocacia Geral da União está sendo responsável por costurar esse grande acordo. É um acordo que acaba envolvendo Ministério Público, Defensoria Pública, Judiciário. Então, os termos estão sendo discutidos, está tudo sendo discutido. Né? São, na verdade, dívidas que a instituição tem, que o INSS tem. Isso pode virar um mutirão de ações. Né? Imagina 4 milhões de ações na Justiça. Então, a gente tem que verificar aquilo que seja para poder pacificar esse ambiente. E aí, quando ele fala 4 milhões de ações, Uribe, esse número não é à toa. Há uma expectativa de que a gente tenha agora, nessa sexta-feira, com a abertura das agências dos Correios, 400 mil pessoas nas filas das 4.730 agências dos Correios pelo Brasil. E que esse número de 400 mil se repita na segunda-feira, somando 800 mil pessoas nesse início do cadastramento presencial para devolução dos valores. E a cúpula do INSS imagina que nos primeiros dias de junho a gente já dobre o número de pessoas que já reivindicaram a devolução do dinheiro. Foram mais ou menos 2 milhões e 100 mil brasileiros. Esse número deve passar para 4 milhões e 200 mil brasileiros agora no início de junho. A questão é, não tem dinheiro para pagar todo mundo se de fato os descontos que forem apontados ultrapassarem os valores apreendidos das empresas. Então, isso vai ser um problema. A gente tem tido, em média, cerca de 100 mil novos casos de pessoas por dia que reportam descontos pelo aplicativo. Depois dos Correios, essa média deve continuar em cerca de 100 mil por dia, mas ainda assim é um número que só vai crescer, ele não vai diminuir, porque as pessoas vão continuar reportando os descontos. Então, há uma expectativa para poder entender qual é o tamanho do rombo do INSS, que até agora ninguém sabe, porque, para além de tudo que foi descontado antes de 2020 pode nunca mais ser devolvido para as pessoas, Uribe.